Eu vou falar para vocês agora, neste vídeo, sobre o padrão Prototype, que é um padrão que eu gosto muito porque ele dá bastante dinamismo a um sistema. É um padrão bem interessante. É um padrão do livro Gang of Four, que vocês já conhecem muito bem, né? E eu vou usar aqui como exemplo um código que a gente viu quando eu falei de fábrica abstrata, então é legal vocês verem o vídeo do fábrica abstrata caso não tenham visto ainda, tá? Então o prototype, ou protótipo em português, a ideia dele é ele é um outro daqueles padrões de criação de objetos que faz com que a gente não precise usar o new e o nome da classe, que deixa o código muito amarrado, nos dá uma outra forma mais flexível de criar objetos, tá? E aqui como é que funciona? O tipo de objeto a ser criado é determinado por uma instância prototípica. Então, ao invés de a gente fazer new class, a gente pega uma instância e pede para aquela instância se clonar, criar um clone. E daí sim a gente obtém como resposta esse novo objeto que é um clone daquela instância. Tá? A gente chama isso de instância prototípica ou um protótipo. Tá? Então esse protótipo é clonado para produzir novos objetos. Tá? Tem várias vantagens isso. Quando que a gente usa o prototype? Quando a gente quer evitar ter que implementar subclasses de uma classe criadora para cada tipo de objeto. Então, quando a gente usa o padrão método fábrica, por exemplo, a gente tem que criar uma classe abstrata creator e depois várias subclasses criadoras ali, uma para cada tipo de classe concreta que a gente tem, né? Quando a gente usa fábrica abstrata também, a gente acaba com aquele monte de classes extras, uma para cada tipo de objeto que a gente quer criar. E aqui, usando o prototype, a gente evita de criar essas classes criadoras, a gente simplesmente pega uma instância qualquer e fala clone-se, tá? E daí, então, as classes desses objetos que vão ser clonados, tem que oferecer um método clone, tá? Ou algum outro método com nome parecido. Normalmente é clone. E esse clone, o que ele faz? Ele cria uma nova instância, mas ele copia todos os atributos do objeto para esse novo objeto que está sendo criado, para esse clone. Tá? Dependendo do seu sistema, essas cópias de atributos talvez tenha que ser uma coisa meio recursiva, porque às vezes um dos atributos é um outro objeto. E daí normalmente você clona esse outro objeto também. Depende do caso específico que você está trabalhando. Tá? Outro caso é quando o custo de criar um novo cria um objeto existente. Então, por exemplo, se você quer clonar, tem um amigo que você gosta muito, só que ele é muito ocupado, você quer criar um clone dele, tá? O ser humano nasce bebê, daí ele tem que ir para o jardim da infância, tem que aprender a engatinhar, andar, depois ele vai para a escola, daí ele vai para a faculdade, até chegar do jeito que é o seu amigo. Demora muito tempo, você não tem paciência para esperar tanto. Então o que você faz? Você pega o seu amigo, que já está pronto ali, você fala, cria um clone. Daí ele simplesmente cria um outro idêntico a ele, pronto, já está pronto para usar. Não precisa ficar esperando aqueles 18 anos para ele chegar no ponto certo. Tá? Obviamente isso é uma analogia com um sistema onde chegar num objeto do jeito que a gente quer, você precisa de um monte de operações muito pesadas computacionalmente, então em vez de refazer tudo isso, você simplesmente faz uma cópia, um clone do objeto e ele já está pronto para usar. Tá? Outro caso é quando a gente quer evitar uma série de ifs, elses, quando você tem ifs para ficar determinando qual é o tipo específico do objeto, daí tiver comportamentos, a criação de objetos diferentes dependendo de tipos, como a gente viu no nosso exemplo anterior da fábrica abstrata, se a gente usa um protótipo, simplesmente pega o objeto que a gente quer e clona ele imediatamente, é muito mais fácil. Tá? Eu vou mostrar um exemplo agora de código, onde a gente vai pegar aquele código da fábrica abstrata que a gente tinha visto que não era muito bonita e vai tornar ele mais bonito. Tá? Então, o que não estava muito bonito aqui? Essa fábrica abstrata, Animal Factory, ele tem esse método create, que é o método fábrica, mas daí ele tem essa série de ifs, elses aqui para ver que tipo especial de animal que deve ser criado. Se for um dog, o string dog, ele faz um new dog. Se for um duck, ele faz um new duck. Se tivesse outros tipos, teria outras ifs, elses aqui, que é uma coisa totalmente código macarrônico, totalmente não orientado a objetos. Né? Então o protótipo ajuda a gente a tornar isso aqui mais orientado a objetos. Quer ver? A gente vai criar aqui um hash map. Que em Java tem um tipo de coleção específica que é um mapa, que chama hash map, que ele mapeia um tipo de coisa em outro. Então a gente vai criar um mapa que vai mapear strings com o nome de animais para um objeto do tipo animal. Tá? Então, porque eu vou querer pegar esse string dog e mapear
para a classe dog. Eu vou chamar isso aqui os protótipos de animais e vai ser aqui recebe new hash map aqui diamante, tá? Tudo bem, agora eu preciso dar um import aqui, né? Import hashmap. Tá. Fez o import, tá. Agora eu preciso criar um construtor aqui do meu Animal Factory para alimentar esse protótipo de animais com os protótipos que eu preciso. Então tem um método put aqui, que é esse método aqui, put. Pedir um dog, você devolve uma instância, eu vou criar a instância aqui, esse new, você devolve um dog, uma instância de dog, tá? E a mesma coisa equivalente aqui para o duck. Se tivessem outros animais, colocaria várias entradas, tá? New duck aqui. Tá? Então pronto, já criei aqui esse meu mapa de protótipos. E agora o create vai ficar super simples. Eu posso apagar esse monte de if, else e esse return new aqui, esse monte de if, else, nada a ver. E eu simplesmente vou falar o seguinte. Eu pego o protótipo de animais, ponto get. E daí, ó, passa como parâmetro aqui um animal. O animal não, vou passar como parâmetro o nome do animal, né? Que é esse animal type aqui. Chamar o clone ali, clone nele, e esse é o valor que eu vou devolver. Tá? Então aquele monte de ifs, else vira uma única linha aqui, do tipo que eu chamo clone e pronto, acabou. Ficou muito mais simples, né? Só que não acabou totalmente, porque tá vendo, tá dando erro. Eu tenho que implementar esse método clone aqui, né? Então eu falo, o método clone não está definido no tipo animal. Então eu vou ter que ir lá no tipo animal e acrescentar um novo método. Então vai ter um método clone que vai devolver alguém do tipo animal. Então a interface animal passou até o clone e agora eu tenho que todo mundo que implementa essa interface animal e ter algo assim, né? Ele vai fazer public animal clone. Ele vai ter que implementar isso aqui. Como que ele implementa? Eu vou fazer uma implementação mais simples possível. Simplesmente devolve como um novo cachorro. Se o cachorro tivesse atributos interessantes, daí teria que clonar os atributos também. Aqui essa classe é bem simples, ela não tem atributos, não precisa clonar nada. E agora eu vou também fazer a mesma coisa com o pato. Qual que é o errinho aqui? Vamos ver os errinhos. O meu cache map que no type. Sabe qual é o errinho? Eu não tinha salvo. Não tinha salvo. Tá. E aqui o dog tem algum erro? Também não tem nenhum erro. Não se esqueça de salvar os seus arquivos. Tá? Então, vocês viram, fica um pouquinho mais complicado as minhas classes, porque eu preciso desse clone, né? Por outro lado, olha como ficou simples aqui a fábrica abstrata, tá? E acrescentar novos tipos de objetos, eu não preciso criar nenhuma classe nova, só a classe do novo tipo. Então, se for um novo animal aqui, basta a classe do animal, não preciso criar essas outras classes acessórias só para fazer a criação, tá? Eu crio essa nova classe animal tendo o método clone e daí automaticamente insiro aqui uma linha única para ter a instância prototípica e pronto, a minha fábrica abstrata já está muito mais enxuta, muito mais genérica e flexível, tá? Vamos só rodar para ter certeza que está tudo certo aqui. Rodar esse exemplo e falar, ó, que esse exemplo aqui ele cria um cachorro de cor marrom latindo. E note que eu não precisei trocar nada no código. A fábrica abstrata continua funcionando do mesmo jeito ali, simplesmente a diferença é que internamente, em vez de usar aquele monte de ifs, else, agora está usando o padrão protótipo, tá? Então o padrão protótipo nos ajuda bastante aí.
A ideia básica dela é que ao invés de você fazer new numa nova classe, você chama clone em uma instância. O prototype oferece bastante flexibilidade, evitando a chamada explícita ao new, torna o código mais desacoplado. Ele traz uma complexidade extra, que é criar esses métodos clone, né? Mas é uma forma poderosa de desacoplar o código de tipos e classes específicas, tornando o código mais enxuto, tá? Então espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até o próximo padrão.